O clima entre nós. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós, aqui na sua versão em vídeo, mas você continua encontrando apenas a versão em áudio no site da Climatempo e também nos principais agregadores de podcasts. Muito bem-vindos e nós vamos falar então sobre a previsão climática para o Brasil no mês de novembro, um mês que marca aí já uma chuva mais volumosa. A climatologia de novembro já indica volumes de chuva bastante elevados na maioria das áreas do sudeste, do centro-oeste do Brasil, da região norte. É um mês onde a chuva normalmente já começa a vir com mais força, né, em algumas áreas lá do centro-sul do Maranhão, do Piauí. Algumas áreas no sudeste têm no mês de novembro um dos seus meses mais chuvosos do ano. Nós saímos de outubro aí com a volta da chuva, até com recorde de chuva em várias capitais, né? E nós vamos analisar essa situação. Bom, para fazer justamente um balanço, né, do mês de outubro e também a nossa previsão climática para o mês de novembro, eu estou hoje aqui conversando novamente com meu colega Celso Oliveira, né? O Celso é da nossa equipe de previsão climática, equipe de previsão climática da Climatempo. Celso também tem a grande trânsito aí, né, na área agrícola, e nós vamos dar então um panorama de como está a situação em relação à Laninha, né, que se formou no mês de outubro, e como isso vai impactar o mês de novembro em relação à chuva e à temperatura no Brasil. Celso Oliveira, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós e muito obrigada de novo pela sua disponibilidade mais uma vez. Pois não, Josélia. Olá a todos. Estamos à disposição. Vamos falar aí de outubro e principalmente de novembro. Então, vamos começar por esse outubro, Celso. O que você apontaria aí, assim, num balanço de positivos e negativos em relação a outubro? Assim, de forma geral, eu acho que a previsão que foi feita, ela foi bastante satisfatória, né? Assim, especialmente em relação à volta da expectativa da chuva, que realmente havia, né? Nós não tivemos, por exemplo, nenhum bloqueio de Madem Julia, não tivemos nenhuma situação de bloqueios outros, né, na circulação sobre o Brasil, que permitiu, por exemplo, ondas de calor, como a gente teve o ano passado, né? Então, assim, e a volta da chuva, em algumas áreas realmente a chuva surpreendeu. Eu queria que você fizesse aí um rápido balanço do que foi o nosso outubro em relação à chuva e à temperatura. Pois é, o outubro, né, se a gente comparar com setembro de 2021, né, mudou da água para o vinho, né? Então tivemos, só recapitulando, né, o final do inverno, início da primavera, o setembro, mais seco do que o normal, choveu fortemente apenas no Rio Grande do Sul, mas de uma forma geral o Brasil com tempo seco, temperaturas altas, e assim que começou outubro a situação mudou bastante. Com chuvas fortes sobre principalmente Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e rapidamente essa precipitação espalhando por boa parte aí do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e até mesmo a região Norte. E aí a gente tem alguns efeitos dessa chuvarada. Primeiro, a agricultura. O plantio esse ano ele acontece de forma muito mais rápida do que o observado no ano passado, inclusive até são observados alguns recordes. Por exemplo, em Mato Grosso, praticamente todo o plantio da soja já foi feito, comparando com o ano passado, que pouco mais da metade apenas tinha sido feito. Outra situação interessante, mas que merece cuidado aí quando a gente analisa, é a questão dos reservatórios, né, que eles começaram a subir, não é o normal você ter já o aumento do nível dos reservatórios no Sudeste, seja, por exemplo, Furnas, pensando em energia elétrica, seja pensando no Cantareira, mas aí a gente tem que tomar cuidado que o que esse mês de outubro fez? Por enquanto, na verdade, ele desacelerou completamente essa queda, né, que vinha acontecendo até setembro, paralisou isso e trouxe aí um pouquinho, pouca coisa, bem verdade, mas um pequeno aumento no nível dos reservatórios. E aí qual que é a cautela? A chuva que enche, de fato, os reservatórios é a chuva do verão. Então, ok, começamos muito bem. Começamos aí um outubro com chuvas fortes, mas temos ainda toda uma primavera, o próprio verão, para passar aí. Ainda temos
que analisar, e ainda tem muita água para rolar aí até o final do período úmido. Mas, de uma forma geral, realmente o que chama atenção é uma regularização mais rápida da chuva, principalmente comparando a 2020, Josélia. A gente precisa lembrar, Celso, você falou muito bem, assim, a deficiência, o volume deficitário é muito alto. Né? O que a gente precisa deixar bem claro é que, assim, é como se você tivesse, sei lá, você encher o copo, você encheu um dedinho. Exato. Tá? É mais ou menos isso, se você fizer essa comparação. Então, o copo estava praticamente vazio. Né? Nós vimos durante o mês de setembro, antes dessa chuva de outubro começar, reservatórios com fundo completamente rachado. Né? Rios, córregos completamente secos, o Rio Paraguai seco, o Paraná seco, tá? Porque a deficiência de chuva era muito grande. Nós estamos falando, não é da deficiência de chuva do nosso inverno, do nosso outono, não, da chuva que não caiu no verão passado e em outros verões. Então, é preciso realmente, como o Celso falou, muita cautela quando se analisa isso, né? Deu para molhar a terra, ainda assim, olha uma coisa incrível, Celso, que eu acho que, apesar dessas chuvas, né, começou a chover, começou a molhar a terra, mas a deficiência era tão grande que nós tivemos durante o mês de outubro, até o finalzinho de outubro, pelo menos acho que uns 6 episódios de tempestade de poeira. Em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, né? Assim, acho que foram pelo menos uns 6 ou 7 eventos de tempestade de poeira, né? E isso chama atenção porque essa questão da poeira, ela acontece justamente sob solo seco. Então, claro, nós tivemos chuva, e é interessante, porque se a gente analisa a água disponível no solo, a chuva passava, aumentava a umidade do solo, coisa de 2, 3 dias a umidade já caía. Por quê? Porque essa água toda ia para o lençol freático, evaporava em si. O solo está tão seco, que ele voltava ao estágio inicial 2, 3 dias depois de uma chuva forte. E daí a ocorrência também das tempestades de poeira, mesmo depois do início das precipitações. Mesmo depois, exatamente. O que a gente tem que lembrar é que a camada de deficiência, quer dizer, a gente tinha uma camada muito profunda de solo seco, né? Assim, não era uma camada superficial. Né, realmente a deficiência era extremamente grande. Então, mesmo, acho que muita gente pode ter achado estranho, né? Falei, puxa, mas está chovendo, ainda tem tempestade de poeira? Sim, isso só reflete como essa chuva não deu conta do recado. Embora nós tivéssemos assim, tido várias tempestades mesmo que nós tivemos em outubro, né? Celso, o que você apontaria assim, como, por exemplo, assim, surpresas em relação a outubro? A chuva forte do Paraná, sem dúvida alguma, foi uma grande surpresa. Tivemos mais de 500 milímetros no estado do Paraná, a média histórica é de 150, né? Então tivemos realmente chuvas bem acima da média histórica, e o que chamou muito a atenção, Josélia, foi a formação dos chamados sistemas convectivos ou complexos convectivos de mesoscala, que são sistemas relativamente comuns na primavera, são nuvens muito carregadas que se formam na madrugada sobre o Paraguai e avançam rapidamente na direção do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do oeste de Santa Catarina, ao longo da manhã. Tivemos a formação frequente desse tipo de sistema, chamando a atenção para 2 fatos. Primeiro, a questão do fenômeno Laninha, que a gente já vai comentar, mas que ele começou de forma mais tardia esse ano em relação ao ano anterior. Então, isso permitiu a ocorrência de algumas linhas de instabilidade que não aconteceram no ano anterior. E a outra questão é a própria questão da atmosfera global, onde temos ventos fortes em altitude, que a gente chama aí de corrente de jato. O fato é que esses sistemas, esses ventos fortes, eles ficaram ancorados por muito tempo na altura do que a gente chama do Chaco, né, do Pantanal paraguaio. E isso acabou instabilizando a atmosfera, atraindo a umidade da Amazônia, o que também contribuiu aí para chuvas bastante intensas, não somente sobre o Paraguai, mas também sobre o próprio Paraná, Josélia. Bom, Celso, falando do fenômeno Laninha, ele se concretizou de fato durante o mês de outubro, e agora eu queria que você desse um panorama do que esperar para o fenômeno Laninha nesse mês de novembro.
Com relação ao Laninha, o fenômeno Laninha nesse momento é moderado, menos intenso do que o ano passado, mas não é desprezível. Temos aí temperaturas baixas em todo o Oceano Pacífico e a expectativa é que mantenhamos aí a presença do fenômeno durante toda a primavera e o verão de 2022. A partir do outono de 2022, voltaria a uma neutralidade, mas, por enquanto, vale uma informação importante, né, para o internauta. Muitas vezes, quando a gente fala de Laninha, de El Niño, está olhando mais o oceano. A temperatura do Pacífico já não é baixa o suficiente para termos um Laninha, mas a atmosfera ainda sente o efeito, ela tem um efeito retardado. Então, até é bem provável que ainda no início do outono a gente fale um pouco ainda dos efeitos do Laninha, apesar do fenômeno já ter acabado no próprio Oceano Pacífico, Jô. A atmosfera ela não responde tão imediatamente, né? Quer dizer, já não tem mais o valor limite para o Laninha, né? E aí a atmosfera, então, já está normalizada. Não, é um tempo de resposta, né, que não é de 2 dias, isso demora semanas, né, para poder acontecer. Quem é que vai sentir mais esse efeito do fenômeno Laninha nesse mês de novembro? Eu diria que são os extremos do país, Jô. Olhando, por exemplo, para o sul, a expectativa agora, já a partir de novembro, é de chuva abaixo da média. Então, choveu bastante em outubro no Paraná e agora já veremos uma diminuição da precipitação com acumulados inferiores ao normal no sul. Outro efeito também é o aumento da chuva, chuvas acima da média sobre o norte, nordeste, até áreas próximas, por exemplo, algumas áreas do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás também devem ter precipitação, Mato Grosso com precipitações acima da média. E outro ponto também importante, o frio, ele continua por perto. Ainda temos temperaturas baixas no sul, na faixa leste do sudeste, ou seja, não dá para esperar realmente calor persistente. É claro que temperaturas altas, um ou outro dia, até acontece, mas o que o Laninha faz, ele aumenta muito a frequência de frentes frias, né, que passam pela costa. E até as ondas de frio ficam um pouco mais fortes. E isso provoca justamente muita mudança do tempo. Quando o calor começa a querer aparecer, já passa uma frente fria e derruba a temperatura de novo. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes assim, não são frentes frias muito intensas, não são aquelas massas polares enormes, muitas vezes, né? Mas você tem massas polares, primeiro, um pouco mais intensas, com a pressão um pouco mais alta do que seria o normal, né, para a primavera e depois avançando para o verão. Então, assim, você acaba mantendo, digamos assim, uma injeção de vento frio, né, quase que constante, né? Tem sempre um pouco desse vento frio, você fica com mais dias com essa injeção de vento fresco, né, em cima do centro-sul do Brasil, né, e isso acaba temperando a atmosfera, né, então assim, nós vamos ter que ter atenção com isso aí, né. Para os friorentos, eu diria que não guardem os seus cobertores, eu não vou guardar o meu, entendeu? Porque não vai dar para guardar. Bom, bora lá, Celso, vamos agora fazer então uma coisa regionalizada, vamos justamente começando pelo sul do Brasil, então a região sul vai sentir aí os efeitos do fenômeno Laninha, que já está instalado e permanece nesse novembro. Então, como é que fica a previsão aí para o Laninha? E, Celso, eu perguntaria também se haveria alguma expectativa de nós termos, por exemplo, eventos de geada nas serras gaúcha e catarinense, ainda aqui de forma muito pontual, mas se haveria essa possibilidade. Pois não, Josélia. Com relação à previsão da região sul, expectativa é de precipitações abaixo da média. Então, já tivemos um outubro mais seco no Rio Grande do Sul, agora isso também espalha para Santa Catarina e Paraná. E eu diria assim, é uma boa notícia até. Tá? Pensando assim num aspecto geral, principalmente vamos pensar em agricultura, é necessário nesse momento que a chuva diminua. A chuva de outubro foi excessiva. Tá? Com relação à temperatura, sim, ainda teremos algumas quedas de temperatura. Por exemplo, na segunda semana de novembro, não seria estranho termos a ocorrência de geadas nas áreas mais altas de Santa Catarina, como Urubici, Urupema, Bom Jardim da Serra, eventualmente São Joaquim, mas é algo, assim, é estranho quando a gente olha para o mês de novembro, mas sob Laninha isso se torna mais comum. Então ainda teremos algumas madrugadas frias no sul, sim.
Ok, bom, bora lá, né? Então, cobertores apostos aí, porque o ventinho fresco vai continuar. Bom, e com a presença dessa maior frequência desse ar frio de origem polar, nós poderíamos dizer também que esses eventos de calor muito extremo vão ser poucos, digamos assim, no sul do Brasil? Nas capitais sim, mas, por exemplo, para a região de Uruguaiana, Santana do Livramento, por exemplo, quando a gente olha para o oeste do Rio Grande do Oeste, Sul, Rio a Grande do previsão é de temperaturas acima da média. Então, é bem provável que no interior da região sul, na verdade como um todo, né, eu chamei mais a atenção do oeste da região do Rio Grande do Sul, mas o interior dos 3 estados como um todo, a gente tenha muita amplitude térmica, ou seja, noites e madrugadas até frias, mas as tardes com calor acima da média, até porque a radiação solar também deve ficar acima do normal para a época do ano. É verdade, com menos chuva você tem menos nebulosidade, e não podemos esquecer que novembro, certo? Daqui a pouquinho o solstício de verão está aí, né? Então a insolação de novembro é realmente bastante relevante. Celso, vamos passar para a região sudeste do Brasil, e eu queria fazer um comentário que é o seguinte: durante o mês de outubro nós tivemos na segunda quinzena uma situação muito peculiar, que foi assim, nós chegamos até a questionar, será que temos umas acas? Né? Porque nós tivemos, num determinado momento, uma configuração, uma convergência de umidade tão bem centrada em cima do sudeste e do centro-oeste do Brasil, que favoreceu aí realmente uma ocorrência de grandes áreas de instabilidade. Nós tivemos uma profusão de chuva, o que acabou beneficiando Furnas, né, e outras áreas no Rio Grande, mesmo áreas do sul de Goiás e o Mato Grosso também, né? Agora, eu queria que você, então, comentasse um pouquinho se esse tipo de convergência ainda poderá se organizar durante o mês de novembro, e como é que fica a previsão para o mês de novembro na região sudeste do Brasil. É interessante essa questão aí das ACAS, né, da zona de convergência, porque assim, faltaram alguns elementos, vamos dizer assim. Sim. Nós tivemos sim uma configuração interessante de chuva, mas, por exemplo, alguns elementos como a alta da Bolívia, que é uma circulação de ventos em altitude, no sentido anti-horário, ainda não funcionou aí tão bem. Tanto que a gente terminou outubro com chuvas abaixo da média ali em Rondônia, Acre, Amazonas. Agora, em novembro, ainda não dá para cravar que vamos ter esse sistema, até porque eu brinco que zona de convergência do Atlântico Sul é um sistema em extinção, porque nesses últimos anos o que a gente mais tem visto é chuva abaixo da média no Brasil. Mas, assim, olhando a previsão para novembro, eu diria assim que a configuração é melhor para esse tipo de sistema. Claro, isso vai ser monitorado através dos próximos dias, nas próximas semanas. Mas há uma expectativa de chuvas mais bem organizadas sobre o centro e norte do país, e aí finalmente pegando também parte aí da Amazônia. Então, eventualmente, já poderemos ter o acoplamento da frente fria, alta da Bolívia, vórtice do Nordeste, enfim, são elementos que a gente observa na configuração dessa tal zona de convergência, né, que eventualmente podem aparecer aí no decorrer de novembro. Isso acaba justamente beneficiando uma boa parte do sudeste do Brasil, né? Os acumulados, embora até existam algumas áreas com chuva inferior à média, entre a zona da mata de Minas e Espírito Santo, mas ainda assim eu chamaria atenção para chuva frequente, mesmo que eventualmente ela não alcance a média histórica, ainda assim teremos precipitações frequentes nesses 2 estados, também no Rio de Janeiro. A exceção é São Paulo e uma parte de São Paulo, principalmente áreas do sul e leste de São Paulo. Por quê? Porque eles pegam um pouco essa situação do sul do Brasil, ou seja, as frentes frias até passam aqui pela costa de São Paulo, mas elas passam tão rapidamente que a quantidade de chuva prevista ela acaba não alcançando a média histórica. Então, olhando o sudeste como um todo, eu chamaria mais atenção até para o sul e leste de São Paulo, que aí sim acho que fica mais evidente esse espaçamento da chuva,
do que eventualmente outras áreas, como Espírito Santo e Minas Gerais, que eu imagino que a frequência de chuva ainda vai ser alta. Outro ponto importante, só para finalizar, temperatura baixa. Isso não muda em novembro, principalmente nas capitais, ainda teremos essa situação bem com cara de laninha, né? Faz até calor um dia ou outro, mas rapidamente a temperatura cai em função da elevada frequência de frentes frias. Josélia. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Essas frentes frias, elas conseguem chegar ao Espírito Santo ou vão parar antes? Elas chegam até o Espírito Santo e chegam também ao sul da Bahia. Embora a quantidade de chuva eventualmente possa ser até um pouco abaixo da média, mas ainda assim elas alcançam. Eu imagino o seguinte, muitas vezes, né, mesmo com previsão de chuva abaixo da média, se você tiver uma boa frequência, e como a umidade do solo já está alta no Espírito Santo, isso acaba compensando de uma certa forma. Eu vejo esse mês de novembro como um fator positivo no aspecto de reposição da umidade do solo e aumento do nível dos reservatórios no Espírito Santo. Então, as previsões não são tão otimistas em quantidade, mas eu diria que em frequência isso acaba compensando. E aqui, no caso do sul e do leste do estado de São Paulo, poderíamos dizer de uma situação onde você tem uma infiltração de umidade relativamente grande, e aí você acaba tendo, mas é umidade junto com a atmosfera mais fresca, e aí você acaba tendo bastante nebulosidade baixa, por exemplo, mas não muita precipitação. Né? Com exceção da Serra do Mar. Você fica muitas vezes assim, digamos assim, com uma atmosfera mais outonal, né, do que propriamente calor de primavera convectiva, por exemplo. Assim, desculpa, não. Né? A cara, em alguns momentos, infelizmente, vai ser de inverno. O pessoal lá da Mantiqueira já estava querendo, assim, para de chover um pouquinho, que a Mantiqueira pegou, viu? Nessa chuva aí, né? E a Mantiqueira vai continuar tendo bastante água. Para o Cantareira é maravilhoso, né? Para os agricultores está todo mundo mais assim, preciso colher minha cebola. Essa é uma questão, né? Quando você... A chuva, tudo, na verdade, em excesso faz mal para a agricultura. Sim. Quando tem seca demais, chuva demais, isso atrapalha. Então, nesse processo já de colheita é complicado. É fato que na Serra da Mantiqueira a frequência de chuva também deve diminuir. É claro que ainda, por exemplo, nessa região, não seria estranho chuvas próximas da média histórica, mas comparando a outubro, a expectativa é que essas chuvas elas fiquem mais espaçadas comparando-se ao mês passado. Então, essa é a expectativa aí para Cantareira. Ainda é uma chuva bem-vinda, porque como a umidade do solo está alta, é claro que essa precipitação, mesmo que de forma mais espaçada, ajuda, contribui um pouco aí para a questão do aumento do nível dos reservatórios, e claro, eu lembro sempre que isso é só o começo, a gente precisa ainda monitorar todo o verão aí, ver aí como é que vai ser a qualidade da chuva na próxima estação. Celso, vamos passar para o centro-oeste, assim, olhando o mapa de anomalia de chuva de outubro, por exemplo, né? Eu estava analisando aquele mapa e assim, a chuva realmente se espalhou pelo centro-oeste do país, né? E nós sabemos que o mês de novembro é um mês assim onde as médias climatológicas de chuva no centro-oeste elas já sobem bastante, são em geral acima de 200 milímetros, né? Então novembro normalmente é um mês onde a gente já tem uma chuva frequente, normalmente assim eventos de chuva realmente fortes, né? E em função de laninha, como é que a gente vai ficar com a chuva na região centro-oeste do país? Precipitações acima da média no centro-oeste, principalmente quando a gente olha para o Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Mesmo o norte do Mato Grosso do Sul também com precipitações acima da média. Qual que é a exceção? E aí, de novo, é uma exceção bem-vinda. É o sul do Mato Grosso do Sul. Então, há uma expectativa de enfraquecimento da chuva, de espaçamento da precipitação, e isso ajuda as atividades de campo. E no caso aí de Goiás, de Mato Grosso, essa chuva forte, é claro, ela pode eventualmente paralisar algumas atividades de campo, mas ela também é bem-vinda para encher alguns reservatórios importantes. Nós temos ali no norte de Goiás, por exemplo, Serra da Mesa, né, que compõe aí o sistema Tocantins-Araguaia. Então, chover forte agora, né, em novembro, inclusive com a possibilidade de termos o que o pessoal chama muito de invernada, né, aqueles dias mais fechados, chuvosos, com a temperatura um pouco mais baixa, isso aumenta muito, ajuda bastante a aumentar a umidade do solo e, por consequência, também trazer aí aumento do nível dos reservatórios para a região.
Outra coisa boa que a gente pode falar, que é reflexo dessa chuva de outubro, molhando o solo, diminuindo aí o risco desse alastramento de queimadas, né? Quer dizer, agora a gente já tem realmente um risco de fogo, né, bastante diminuído, né? E essa, sem dúvida, é uma excelente notícia. Vamos lá passar para a região norte do Brasil, Celso. Nós tivemos um outubro onde faltou chuva, Acre, Rondônia, as áreas mais ao sul do Amazonas, né? Tocantins até que foi até bem, foi bem, né? Quer dizer, pancadas fortes, até teve as suas tempestades de poeira também, mas foi bem, né? Mas assim, senti falta realmente da chuva no Acre e em Rondônia, né? Bom, como é que fica a disposição aí de sistemas de tempo em cima da região norte do Brasil? E se a gente tem essas convergências, como é que a gente vai ficar com essa precipitação no norte do Brasil? Pois é, a região norte, por ser enorme e parte dela ser cortada aí pela linha do Equador, é natural que não tenhamos chuva forte em toda a região, né, num determinado mês. Então, dessa vez, né, a chuva ficou mais concentrada sobre o Tocantins, leste do Pará, Amapá, então ficou mais para a faixa leste da região do que para o oeste, né, do que o Acre, Rondônia. Qual que é a perspectiva agora, né, para esse mês de novembro? É que a chuva espalhe mais pela região, inclusive com precipitações acima da média também no Amazonas, Acre, Rondônia. Lembrando que ali em Rondônia temos aí algumas hidroelétricas, Jirau, Santo Antônio, são muito importantes aí para a geração de energia. Já temos também chuva, essa água, na verdade, ela vem lá da Bolívia, né, e também tem previsão de chuvas fortes sobre a Bolívia. Isso é uma boa notícia para o sistema integrado brasileiro. Quem é que chove pouco, ou quem tem chuva abaixo da média? É mais Roraima. Mas aí, nesse aspecto, pensando assim, é o único estado, né, que justamente está sobre o hemisfério norte, está totalmente no hemisfério norte. Então, lá é natural que, enquanto a maior parte da região norte, agora com o verão, você tem o aumento da precipitação, lá não, lá é como se fosse inverno, né? Então você entra justamente no seu período mais seco. O Amapá também é um outro estado onde normalmente novembro não é época de chuva, né? Quer dizer, ele também tem uma redução grande da chuva, então, ou seja, não ter precipitações regulares em cima de Roraima ou em cima do Amapá é absolutamente natural. Né, quer dizer, não vai ser nenhuma anomalia. Nós tivemos ao longo de todo o ano de 2021 um reflexo muito grande do fenômeno Laninha em cima da região norte do Brasil, né? E o maior exemplo que a gente dá é a cheia histórica do Rio Negro que nós tivemos, né, esse ano. Bom, agora estamos tendo de novo um fenômeno Laninha que retornou, e aí que eu pergunto que impacto essa laninha que já está formada vai ter exatamente no extremo norte do Brasil. Bom, a expectativa é de chuva acima da média em boa parte da região norte, nesse final de primavera e também no decorrer do verão. Eu diria assim, com relação, por exemplo, ao aumento do Rio Negro, é natural que ele deva aumentar. Agora, pensando em recorde, uma coisa que chamou muito a atenção nesse último verão foi uma coincidência de chuvas fortes que caíram inicialmente sobre o Acre e Rondônia, depois essa água desceu pelo Rio Madeira, pelo Juruá até o Amazonas, e depois disso começamos a ter chuvas fortes que começaram a cair aí sobre a parte do Rio Negro. Isso represou a água, né? Então isso provocou no Rio Negro, ali na Foz, em Manaus, um represamento e um nível recorde. É claro que isso aí é uma questão de, digamos assim, da soma de fatores que faz com que você tenha um extremo. Mas pensando num todo aí, né, como é que vai ser o padrão, sim, a expectativa é de chuva acima da média, aumento do nível dos rios. É claro que aí a questão de extremos isso vai ser monitorado, mas esse efeito do Laninha ele deve ser sentido aí pelo menos até o próximo outono, com precipitações mais fortes do que o normal em boa parte da região. Ok. Bom, vamos passar agora para o Nordeste do Brasil, lembrando que novembro, na maioria das áreas do Nordeste, ainda não é época de chuva, né? Então, o novembro é um mês no qual, climatologicamente, a maioria das áreas do Nordeste tem muito sol e muito calor e pouquíssima chuva, exceção Mato Piba,
onde Exato. a gente tem normalmente já o aumento dessa chuva, ou seja, áreas do Maranhão, do Piauí e da Bahia. E agora a gente tem a novidade, a nossa primavera, que continua sob influência do fenômeno Laninha, né? Então, como é que é esse reflexo desse Laninha em cima do Nordeste do Brasil neste mês de novembro? Chuva acima da média no Nordeste, mas exatamente onde você falou, Josélia, ou seja, as chuvas fortes do Nordeste nessa época do ano pegam áreas do oeste e sul da Bahia, do Maranhão, e também áreas aí do oeste e sul do Piauí, né, parte aí do Matopiba, né, o Tô é o Tocantins já na região norte, mas a expectativa é justamente de precipitações acima da média nessa região, enquanto que nas capitais, né, do leste, do norte e do nordeste, realmente chove pouco, tanto que quando a gente olha o verão, né, do Nordeste, ele costuma ser ensolarado. E outra coisa, pensando na economia ali na zona da mata, é o início da colheita da cana-de-açúcar, que precisa acontecer justamente sob tempo seco. Então, a chuva ela fica concentrada numa faixa, vamos dizer assim, litoral, principalmente a região de Teixeira de Freitas, não, mas Porto Seguro, por exemplo. Porto Seguro na Bahia ainda chove um pouco mais, eventualmente Ilhéus. Mas à medida que você vai avançando para perto de Salvador, avança para Aracaju, Maceió, enfim, essa chuva ela praticamente finaliza, você só tem precipitações nas primeiras horas da manhã, e a chuvarada mesmo ela fica concentrada mais no interior desses estados, da Bahia, do Maranhão e do Piauí. E ao longo da costa, o que a gente vai perceber na maior parte das capitais, primeiro, é chuva próxima da média, mas aí o que é? É tempo seco. Na verdade, chuva próxima da média na costa é tempo seco. E temperaturas acima do normal. Então, especificamente, quando a gente olha de São Luís até Salvador, há uma previsão de calor acima da média, enquanto que o interior do Nordeste nem tanto, até por conta da maior frequência de chuva, a temperatura mais próxima do normal. Algum comentário, Celso, especial em relação à temperatura do Atlântico Norte, em relação à zona de convergência intertropical? Então, a temperatura do Atlântico esse ano, ela ajuda, né, na migração da chamada zona de convergência intertropical, um fenômeno que acontece mais entre o final do verão e decorrer do outono nas regiões norte e nordeste. E até uma coisa que vai chamar atenção, talvez ainda não exatamente para o nordeste, mas algumas previsões já mostram chuvas acima da média para Oiapoque, né, no norte do Amapá. Isso já pode ser um indicativo justamente de que a zona de convergência intertropical esse ano ela possa migrar mais na direção da costa norte do Brasil e acabar beneficiando aí áreas como Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e também o Amapá. Ok. Bom, Celso, só para a gente fechar, então, assim, o nosso verão, ele deve, então, ser influenciado ainda pelo fenômeno Laninha. Ele deve ser influenciado pelo fenômeno Laninha e só aí já para dar a dica, chuvas mais concentradas sobre o norte e nordeste do país, precipitações acima da média nessa região, abaixo da média na região sul. E o sudeste e o centro-oeste, eles ficam numa região de transição. Normalmente a porção norte, né, dessas áreas, então Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, acabam recebendo precipitação acima da média, enquanto que São Paulo, Mato Grosso do Sul, eventualmente acabam tendo precipitação abaixo do normal, né? Então, é mais ou menos essa é a cara que a gente deve ter aí ao longo do verão, com essa influência de um Laninha moderado. Bom, pessoal, olha, nós acabamos de ter aí, então, um ótimo panorama já no mês de novembro e também já uma indicação do que está acontecendo, o que vai acontecer aí durante o nosso verão. Lembrando, nós estamos numa primavera com o fenômeno Laninha, de intensidade moderada, e vai continuar atuando. Como o Celso, então, falou, quem vai mais sentir em termos assim de falta de chuva por causa do Laninha, sul do Brasil, e ao mesmo tempo o Nordeste vai acabar se beneficiando desse fenômeno Laninha, tendo aí um pouco mais de chuva em algumas áreas, né? Vocês vão acompanhando essas atualizações nas nossas matérias no site da Climatempo e também vamos esperar então aí ainda um Laninha no nosso verão. Eu fico por aqui, agradeço muito a sua audiência. Você vai encontrar os outros episódios do podcast O Clima Entre Nós no nosso canal no YouTube e também nos principais agregadores de podcast. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.